Começa agora, podcast Líderes de um Novo Mundo. Transformando o mundo corporativo através de uma liderança mais humanizada e consciente, com Shirley Ortiz. Bem-vindo ao Líderes de um Novo Mundo, seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai falar sobre evolução a partir dos pontos fortes. E para falar sobre esse tema, a gente convidou o Rodrigo Fagundes, que é especialista em liderança e tem esse olhar especial para os pontos fortes, através de palestras, treinamentos, mentoria. O Rodrigo também é consultor associado da Inner Treinamentos, que tem também esse foco especial na potencialização das pessoas nas organizações através dos pontos fortes. Seja bem-vindo, Rodrigo. Oi, Shirley, que legal, que prazer estar aqui com você, com todo mundo que está nos ouvindo, nos vendo. É um prazer enorme e realmente falar desse tema, né? Essa questão de foco nos pontos fortes é algo que é um pouco contraintuitivo, é algo que a gente não aprendeu a fazer desde criança, mas que realmente faz muito sentido. Então, muito legal ter esse espaço para a gente falar sobre esse tema tão relevante. E é justamente uma mudança até cultural, né, Rodrigo? A gente foi treinado a ver sempre o que está faltando, o que não está bom, enfim, e muito pouco a prática do elogio, do reconhecimento, da valorização das nossas forças. Desde a infância, nos colégios, a gente ainda sente essa necessidade dessa transformação, e nas empresas também, né? Então, eu queria que primeiro tu contasse para a gente um pouquinho o que despertou o teu interesse sobre esse enfoque, o que te fez se apaixonar por esse olhar dos pontos fortes, da valorização do que a pessoa tem de melhor e poder trazer isso na sua maior potência. Que legal, Shirley. Na verdade, assim, acho que é uma coisa que sempre me interessou. Eu sempre questionei esse modelo de foco em fraquezas, que, como você bem disse, acho que começa bem lá na infância. Então, eu gosto de brincar, né? Quando a gente era criança, você ia lá e tirava uma nota muito boa e uma nota muito ruim. O foco ia todo para a nota muito ruim, né? E o que acontece quando você foca em algo que você não faz muito bem é que você melhora aquilo. Então, obviamente, quando você focou na nota ruim, você com certeza tirou uma nota boa depois. Mas aquela nota que já era incrível, aquele 10 em alguma matéria, ele geralmente era deixado de lado, né? E eu sempre questionei isso, falei, nossa, mas se eu tenho uma nota melhor em determinada matéria, é porque eu me dou bem com aquilo, né? Será que não faria sentido investir nisso? Por que a gente deixa isso de lado? É uma coisa que eu sempre pensei depois que eu comecei a refletir sobre. E nas empresas, trabalhando com desenvolvimento de liderança, principalmente de equipes, há 10 anos é o que eu mais vejo. Então, é só a gente reparar no último feedback, né? Quem está nos ouvindo aqui, o último feedback que você recebeu ou que você deu, ele era quanto focado em fraqueza e quanto focado em coisa boa. Eu ouso dizer que a maior parte, para não dizer todo, estava focado em fraqueza. Olha, você precisa melhorar isso. Isso aqui não está bom, né? E, de fato, a gente tem que ter esse olhar no sentido de melhorar constantemente. Agora, o como é que é a grande sacada. Quando eu uso os meus pontos fortes, aquilo que eu já faço bem, para endereçar os meus desafios, endereçar as minhas fraquezas, a gente tem muito mais sucesso, né? E não sou eu que estou dizendo isso. É o Instituto Gallup, que é uma empresa de pesquisa que tem mais de 70 anos, a maior empresa de People Analytics do mundo, e fazendo pesquisa em relação ao sucesso, excelência, né? Esse foco em pontos fortes, inclusive, vem da Gallup, né? Que é esse instituto que realmente traz esse olhar embasado em dados, embasado em pesquisa. E aí é sensacional, porque você começa a ter ferramenta embasada em fatos e dados para nos ajudar com esse desenvolvimento. Isso é importante, né, a gente trazer esses dados de pesquisa para mudar o mindset, né, porque às vezes a gente encontra nas empresas uma resistência em relação a isso, né, esse comportamento de olhar e acreditar que se investir, colocar energia para fortalecer ainda mais e trazer, às vezes, até qualidades que a pessoa tem da sua natureza humana, né, que às vezes não está aplicando no trabalho, trazendo os benefícios que poderia gerar, porque justamente não tem esse olhar treinado para reconhecer. Queria que tu falasse um pouquinho sobre essa questão, Rodrigo, de como os líderes podem treinar um pouco esse olhar para reconhecer mais, ter essa clareza em relação às forças de cada pessoa da sua equipe, né? E até sobre as suas próprias forças, para aí sim poder, porque muitas vezes a pessoa nem reconhece quais são os meus pontos fortes para utilizar mais, né? Perfeito. Acho que uma frase que pode nos inspirar com isso é: pessoas diferentes atingem a excelência de formas diferentes. Então, enquanto líder ou pessoa que quer ter uma performance melhor, se você se lembrar dessa frase, isso já abre um caminho, abre um campo muito legal para a gente trabalhar.
Então, se eu entendo que pessoas diferentes atingem a excelência de forma diferente, eu vejo a excelência como um resultado, mas o caminho para chegar lá não precisa ser igual. Então, enquanto líder, isso fica muito poderoso, porque eu começo a olhar para a minha equipe e não querer que todo mundo faça como eu faria. Ou ainda mais, não querer que todo mundo faça igual. Então, às vezes eu tenho 5 pessoas na minha equipe, eu quero que todo mundo faça o mesmo caminho. E aí eu, como líder, que tem um papel grande de desenvolver essa equipe, acabo usando a mesma abordagem. Quando eu entendo que cada pessoa vai encontrar o teu caminho para atingir a excelência, a abordagem fica muito mais personalizada. E aí entra essa questão dos nossos pontos fortes, né? Eu vou começar a olhar para essas pessoas e entender o que de fato ela já é muito boa. O que essa pessoa faz muito bem? Quais são as facilidades que ela tem? E como é que ela pode usar essas facilidades, essas coisas que são naturais, para fazer aquilo que ela precisa fazer? Sempre que a gente fala de talentos e pontos fortes, ele tem um ponto que às vezes gera confusão, que é, nossa, então peraí, uma vez que eu entendo meus talentos, meus pontos fortes, eu tenho que mudar as minhas atividades? Tá? E a resposta é, pode ser que sim, se você quiser, você muda as suas atividades. Mas o grande ponto não é mudar as atividades, é mudar a forma como você faz as atividades. Então, ao invés de eu simplesmente querer fazer igual alguém faz para chegar naquele resultado, eu encontro o meu jeito de fazer. Além de dar muito mais certo, é muito mais divertido, porque eu não tenho que mudar quem eu sou, né? Então, um exemplo que eu gosto de trazer é em relação à organização. Hoje em dia, a gente tem muita coisa para fazer, precisamos nos organizar. Qual é o meu jeito de me organizar? Porque eu posso ir pela linha estereotipada da organização, então eu tenho que ter agenda, tudo certinho, tudo bonitinho, tudo cronometrado. É um jeito e funciona para muitas pessoas, mas de repente não funciona para mim. E o meu jeito de me organizar é outro, é com muito mais foco no resultado e liberdade para trabalhar minha agenda ao longo do dia. E ao final do dia, o importante é que eu chegue com as coisas feitas, com os resultados obtidos. Se eu fui por esse caminho ou por um caminho todo certinho, não importa, o que importa é o resultado ao final, né? É importante esse ponto que tu traz, né? Porque isso exige uma clareza de objetivo também, né? Ou seja, qual é o resultado que eu estou buscando, ou em relação ao líder-equipe, qual a expectativa? Quando se tem essa clareza, fica muito mais fácil construir o caminho do meio de uma maneira assertiva, mas sabendo onde se quer chegar, né, Rodrigo? Esse ponto também em relação à satisfação, né? Se a gente reconhece o próprio jeito, que faz sentido para mim, de acordo com as minhas características, o nível de realização, de satisfação com o resultado, ele acaba sendo maior, porque você curte o processo, né? Você tem um prazer no fazer, porque está se respeitando, né? Essa dimensão, eu queria que se tu puder comentar algum exemplo das tuas mentorias que tu tem feito com foco no desenvolvimento de pontos fortes, o que tu percebeu quando as pessoas reconhecem isso e conseguem trazer para a sua aplicação prática, assumindo mais o seu jeito de fazer? Nossa, é isso que você falou, é uma questão incrível, assim, né? Perceber essa diferença. Porque como a gente está muito acostumado a olhar para as fraquezas, quando as pessoas chegam para o trabalho que eu faço de mentoria, já é com esse foco. Por mais que seja uma mentoria de pontos fortes, a gente chega, olha, mas eu quero melhorar isso, tem esses pontos aqui que eu quero melhorar, né? E aí como é que funciona? Geralmente a gente aplica o assessment da Gallup, né, que tem essa empresa de pesquisa que traz um atalho gigante, porque o resultado desse teste são os seus principais talentos. E a partir dali a gente começa a endereçar e entender, olha, quais desses talentos me ajudam com essa situação? Quais me atrapalham? Porque não é porque é talento que sempre ajuda, não. Às vezes a gente tem um talento, e talento é um potencial natural, aquilo que é natural para a gente, no sentido de pensar, fazer e sentir. Muitas vezes isso que é natural me atrapalha, não cabe em determinadas situações. E aí a grande virada de chave acontece quando essa pessoa entende como usar isso, de certa forma, como um recurso. Então eu começo a me antecipar e perceber que em determinadas situações eu preciso usar certos talentos. Em outras eu devo evitar usar esses talentos. Quando eu aprendo a fazer essa estratégia, acontece uma grande virada. E basicamente eu resumiria assim, sendo eu consigo fazer melhor as coisas que eu tenho que fazer. Eu não preciso mudar quem eu sou, mas na verdade eu me aproprio de quem eu sou. Muitas vezes a gente tenta se encaixar em determinados grupos, né? Do tipo, olha, um rótulo. Então, eu e Shirley somos de tal forma, tal pessoa e tal pessoa é de outra forma. E o que esse estudo de talentos mostra é que nós somos pessoas únicas. Não tem ninguém que é igual a outra pessoa. E aproveitar essa potencialidade única é um caminho muito mais divertido, que dá mais resultado e que você comentou, Shirley, que reflete muito no meu engajamento. Porque se eu estou fazendo algo que é natural para mim, que eu gosto de fazer, que é divertido e que dá resultado,
Eu quero parar de fazer isso? Quer dizer, tem alguma chance de eu me cansar de fazer isso, ou me desengajar ao fazer isso? E as pesquisas da Gallup mostram que empresas que aplicam esse desenvolvimento e essa liderança baseada em pontos fortes chegam a ter 6 vezes mais engajamento só por conta desse trabalho. Então, é um resultado Fantástico, né? realmente, exatamente. 90% das 500 maiores empresas do mundo, do Fortune 500, usam já essa metodologia. Então, e não é, eu brinco assim, não é porque as empresas são só legais, não, elas são legais, mas elas também querem ter mais resultado, óbvio, né? Uma empresa precisa dar resultado para se manter. E essa é uma bela estratégia para atingir melhores resultados. Eu costumo dizer que pessoas melhores fazem empresas melhores, né? E quando isso é de uma forma que usa essa naturalidade das pessoas, que eleva não só o resultado, mas também a felicidade de fazer, aí é melhor dos mundos, né? E aí isso só acontece nessa questão que tu trouxe sobre respeitar as diferenças e entender as diferenças como riquezas, como somas. E nesse sentido a gente vê que a gente, quando tem pessoas diferentes e olha com esse olhar de soma, a gente amplia os nossos recursos, né? Coletivamente, os meus recursos, com os teus recursos, com os recursos do outro, a gente tem um leque muito maior para acessar. E uma coisa que eu acho que seria bacana tu trazer um pouquinho tua visão, Rodrigo, é em relação assim, ó, como as nossas próprias forças, elas ajudam a lidar com aquilo que de repente para a gente é um ponto fraco, mas ao invés da gente desenvolver aquele ponto fraco, a gente descobrir maneiras de suprir aquela necessidade ou de atingir um resultado necessário, mas buscando lá na nossa fonte de recursos, de talentos. Total. E aí os caminhos são muito variados, né? Vai depender muito de qual é a força que eu tenho, de qual é a fraqueza que eu quero endereçar, mas o caminho para chegar lá, o raciocínio, vamos dizer assim, ele é sempre o mesmo. E aí dá para qualquer pessoa que está nos ouvindo aqui agora testar isso. Escolhe aqui um desafio que você tem, algum ponto que você fala assim, olha, eu quero melhorar isso. E aí por 1 minuto, 2, volta lá e pensa assim, o que eu faço bem? Quais são as coisas que eu tenho facilidade na vida para fazer, para desempenhar? Alguma dessas coisas me ajuda em relação a esse meu desafio? E eu vou dizer para vocês, 100% das vezes, alguma ajuda vai ter. E aí, te dando um exemplo prático de um trabalho real que eu já fiz com um cliente recentemente. Essa pessoa, ela queria melhorar a capacidade de apresentação dela. Então, dentro de uma organização, ela precisava fazer apresentações e ela queria improvisar melhor as apresentações. Porque quando chegava lá na hora da reunião, quando ela tinha tido tempo de se preparar, ok. Mas quando era pega de surpresa, do tipo, olha, fala aí aquele negócio que você fez e tal. Aí ela começava a ter uma performance terrível, né? De gaguejar, de não lembrar as informações, né? E aí, quando você entende os talentos dessa pessoa, fica muito evidente que ela tinha talentos mais relacionados a planejamento e preparação do que talentos que facilitavam o improviso, essa execução de imediato, porque tem, né? Tem talentos que têm mais a ver com isso, esse carisma de você envolver tudo e todos em qualquer situação. O que seria o normal? Ela focar em desenvolver isso que faltava, né? E o caminho que a gente fez foi, vamos entender o que você tem, então, para te ajudar? E aí é claro que o que ela tinha era talentos relacionados a planejamento. E o exercício que a gente fez foi muito simples. Vamos planejar os imprevistos que podem acontecer? Vamos planejar os improvisos? Porque dá para ter uma noção, né? Se eu vou fazer uma reunião de apresentação de resultados, não vai surgir um assunto que não seja relacionado aos resultados. Dificilmente. Então, o improviso, ainda que seja um improviso, tem um escopo. E aí o exercício dessa pessoa foi, então eu vou planejar os possíveis improvisos que eu vou ter que ter. E aí, olha que interessante, não vai ser improviso então, né? Porque se eu planejei, e ela começou a fazer esse exercício. Colocamos um limite, é claro, porque eu vou planejar, não pode não ter fim, mas ela desenhou ali, olha, para cada reunião, tem 3, 4 coisas que podem me perguntar e que eu devo ter um script para falar. Eu devo já estar preparada para fazer. Esse é o ponto. Esse é o jeito dela, porque se essa pessoa quiser ficar muito boa em improviso, ela até pode ficar melhor, mas muito boa, isso não tem a ver com os talentos dela. Agora, qual é o resultado? É conseguir, na hora da reunião, onde alguém faz uma pergunta, ter uma boa performance. É isso que a gente quer. O improviso é um jeito. Agora, esse planejamento antecipado, de fato, né, de cenários, é um outro jeito. E ela teve sucesso com isso, ela conseguiu seguir esse caminho, sendo quem ela é, muito mais natural, né? E aí, com toda certeza, ela consegue endereçar a mesma situação, só que de um jeito completamente diferente.
E funciona, né? Tanto quanto. Isso é legal. Porque às vezes a gente olha para o outro e vê, nossa, olha aquela pessoa que tem uma capacidade lá comunicativa e tal, e vê valor apenas do que está fora. E às vezes falta ver, reconhecer esse valor, né? E aí aceitar esse mecanismo. Poxa, se eu preciso me sentir mais seguro, ok, eu preciso me sentir mais seguro. Então, vamos fazer algo que me permita essa sensação, né? Que eu possa estar na minha força, na minha potência. Isso é maravilhoso, a gente reconhecer que sim, né, não somos iguais e sim, precisamos respeitar quem somos, porque quando a gente respeita, inclusive, as nossas limitações, a gente consegue respeitar e ampliar também aquilo que para nós brilha, que é o nosso diferencial, que é a nossa força e que nos faz nos sentir à vontade com quem somos, né? Não tem nada mais lindo do que a gente reconhecer de que quem somos é a melhor coisa que nós poderíamos ser. Perfeito. E nós já somos quem a gente é, né? A gente já é isso. Reconhecer isso e ver valor nisso é muito importante. Tanto é que toda vez que a gente faz esse trabalho de mentoria com base em pontos fortes, o primeiro passo é identificar aquilo que de fato a gente já tem de bom. O segundo é valorizar, porque às vezes identificar não é suficiente. Eu preciso identificar e entender o valor disso. Por que isso é importante? O que isso já me ajudou? Qual é a vantagem de ter esse talento de fato? Para daí eu poder trabalhar muito bem o terceiro passo, que é direcionar. Aí é o uso ativo disso, do tipo, olha, em tal situação eu quero usar isso que eu tenho dessa forma, porque eu já sei que eu tenho e eu sei o valor que isso tem. Né? Você Legal comentou esses três sobre... passos, né, Rodrigo, de identificar, valorizar e direcionar. Então, Esses direcionar. passos a gente também poderia trazer para os líderes que estão ouvindo para usar isso com a equipe, com as pessoas, identificar nas pessoas Sem suas dúvida. forças, valorizar com elas e aí ajudá-las a canalizar para aquele resultado pretendido? Sem dúvida. Um primeiro passo para as lideranças que estão ouvindo aqui, que querem praticar isso, faça esse exercício imediatamente. Assim, pensa na tua equipe individualmente e começa a pensar, putz, tal pessoa da minha equipe, que coisas boas ela tem? O que ela tem de muito legal? O que eu acho incrível na forma como ela faz o trabalho? Na forma como ela se comporta? Que isso que é incrível, que isso que é muito legal, que é esse jeito dessa pessoa tem de valor na nossa equipe? Por que isso é bom? Por que isso é legal para a gente? E aí começa a fazer esse raciocínio, você como líder. Você está nos bastidores, você nem está conversando com essa pessoa. Né? E aí, na próxima reunião de feedback, ou antes até, marca uma conversa para dizer isso para a pessoa, porque talvez você como líder nunca tenha dito. Cara, olha, você tem isso aqui de muito bom e é muito bom para a gente por causa disso. E aí, quando você falar, repara no sorriso que essa pessoa vai abrir. Talvez ela fique até sem graça, né? Tipo, ai, nossa, nem imaginava e tal. Mas é isso, é esse exercício de começar a valorizar. Porque aí vocês juntos, né, você líder e a outra pessoa, pode começar a aproveitar melhor essa característica. Né, no escopo de vocês, no desafio de vocês. Como que isso pode nos ajudar? E às vezes a ajuda é direta. Às vezes eu tenho uma capacidade de organização absurda, e aí eu preciso organizar um projeto. É uma relação direta. Às vezes eu tenho uma capacidade de relacionamento absurda, e eu preciso organizar um projeto. Como é que a minha capacidade de me relacionar com as pessoas me ajuda nisso? E aí pode ser aproveitado, porque um projeto não é feito sozinho. Então eu vou ser aquela pessoa que traz as pessoas para dentro do projeto, que estabelece as relações, que coloca confiança, que inclusive envolve pessoas de outras áreas. Esse é o meu talento. E aí eu me junto com alguém no mesmo projeto que tem a capacidade de organização e a outra pessoa que tem a capacidade estratégica de olhar os caminhos. Aí a gente vai, de fato, somando força. Né? Eu cuido da parte que me cabe e cada pessoa cuida da sua. O resultado é uma soma muito potente. E nessa questão, quando a gente conecta com a cultura, né, Rodrigo, a gente vai gerando também uma transformação cultural, né? Porque o líder que traz para sua prática esse olhar de valorizar as forças, ele também acaba estimulando a equipe a reconhecer um no outro a força do outro, né? Valorizar as diferenças e realmente reconhecer, apreciar, inclusive a cultura do elogio, né? De trazer para o colega um elogio no momento que percebe algo dele que tem um valor incrível, que de repente é diferente, justamente porque chama atenção por isso, por ser algo que a gente não tem e consegue ver no outro. E é tão bonito quando a gente consegue criar uma equipe que tem essa questão de fortalecer uns aos outros realmente, né? E aí ampliar uma cultura de florescimento, que cada um possa florescer dentro da sua essência, da maneira que vai contribuir com o todo, né? Exatamente. E a gente faz muito esse tipo de trabalho, né? Onde toda a equipe ali, pensa numa equipe de 10 pessoas, a liderança e mais 10. Todo mundo conhece seus talentos, né? Então tem acesso ao teste da Gallup, faz o assessment, entende em profundidade seus talentos, e a gente faz um trabalho como se fosse um laboratório de pontos fortes, né? Um workshop
de um dia inteiro com essa equipe para que todo mundo entenda qual que é a contribuição exclusiva de cada pessoa que está ali na equipe, quais são combinações importantes, porque aí às vezes eu faço uma dupla com a Sheila que é muito boa para resolver tal coisa, e a equipe entende isso, a gente começa a se valorizar, né? E ter muito mais foco em deixar a equipe melhor, né? Esse tipo de trabalho, ele diminui muito os conflitos que às vezes acontecem na empresa, porque quando a gente fala desses talentos, dessas potencialidades, daquilo que é natural, é claro que isso causa conflito. Quando eu tenho alguém muito diferente de mim trabalhando comigo, o primeiro ponto, se a gente não tiver muito consciente, é da briga mesmo, né? Do tipo, olha, eu não gosto do jeito que essa pessoa trabalha. E aí eu começo a inverter esse processo, falar, nossa, o jeito que essa pessoa trabalha tem muito valor em determinadas situações. E aí eu passo a buscar essa pessoa naquelas situações, né? Acho que um exemplo claro tem pessoas que têm talentos muito mais voltados para a ação, e tem outras que são muito mais prudentes, mais analíticas. Então imagina que eu sou o cara voltado para a ação, então eu chego com ideias e falo, não, vamos fazer, vamos acontecer. E quando eu conto isso para outra pessoa mais analítica, mais prudente, ela vai apontar um monte de problemas na minha ideia. Num primeiro momento isso é terrível, mas quando a gente amadurece um pouco mais, isso é incrível, porque eu tenho a ideia e mostro para essa pessoa, ela aponta as falhas, eu melhoro a ideia, mostro de novo para essa pessoa, até chegar uma hora que essa pessoa fala, meu, tá redondinho, tá super legal. A chance de dar errado quando eu lanço, por exemplo, um produto, ou uma iniciativa, ou um serviço, vai ser muito menor, porque essa pessoa apoiou nessa construção. Agora, se a gente fica naquela primeira etapa de conflito, eu não uso essa potencialidade, né? E aí o que acontece é que lá na frente a minha ideia dá errado mesmo. Eu vou ter um monte de problema, porque eu não soube usar essa potencialidade que está na minha equipe, né? Excelente. E isso passa também pela questão da intenção, né? Quando a gente cria essa cultura de valorizar as diferentes forças, calcado na intenção genuína de agregar valor para o coletivo, eu entendo que aquela é a forma da pessoa agregar valor. Ela tem a mesma intenção que eu, só que por um jeito diferente. Então, eu já consigo baixar a guarda, né? E ter uma visão de que, ok, o que ela está querendo me dizer com isso? Que no primeiro momento pode ser causar uma resistência, mas que na verdade quer me ajudar a ser mais assertivo e que dê certo o meu empenho, né? Então, isso é maravilhoso. Aí muda a forma como as pessoas se conectam. E a gente sai de uma competição para uma colaboração efetiva, que gera resultado, né? Muito bacana. E agora, indo para o nosso finalzinho já, Rodrigo, eu queria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, de maneira assim muito simples e prática, o que elas podem fazer já desse momento presente, com base em toda essa reflexão, para fortalecer ainda mais, trazer para o dia a dia, trazer para a sua prática cotidiana os seus pontos fortes. O primeiro ponto é ficar cada vez mais confortável com isso. A gente tem um paradigma de que se a gente falar aquilo que de fato somos bons, somos boas, pode parecer arrogância, né? E aí por conta disso a gente não olha para esse lado, né? Se eu viro aqui e falo, Rodrigo, eu sou muito bom em tal coisa, parece estranho falar isso, né? Parece estranho, porque a gente acha, o que as pessoas vão pensar? Vão achar que eu sou arrogante, que eu estou me achando. Mas, turma, é verdade, a gente é bom em um monte de coisa. A gente tem uma série de forças. Então, acho que a principal dica começa a reparar nisso e dizer isso para você. Olha, eu faço isso e eu faço muito bem. Eu faço isso como ninguém. E se no começo for difícil, ótimo, você está caminhando, você já está reconhecendo que está difícil hoje para você, reconhecer as suas forças, reconhecer aquilo que você manda bem. Mas não deixa de observar. Começa a observar a tua vida, as suas atividades, começa a ver aquilo que é mais natural para você. Começa a ver o que as pessoas te procuram para pedir ajuda. Porque elas te procuram porque você é ruim nisso? Claro que não, elas procuram porque elas veem você como referência. Então começa a se apropriar disso, né? E aí um segundo passo uma vez que você se apropria, que você reconheceu essa tua força, aquilo que você faz bem, começa a usar de maneira consciente. Onde que cabe usar essa força? Onde que cabe usar essa característica que você sabe que é boa? Começa a usar mais. Você vai estar exercitando um foco em pontos fortes. E aí, é claro, se você quiser conhecer mais, né, sobre essa metodologia da Gallup, Gallup é Gallup, né, Gallup, Instituto Gallup. Tem um livro muito legal que eu sempre indico para todo mundo, que é o Descubra Seus Pontos Fortes, né? Que é esse aqui, que está no vídeo, para quem está nos assistindo. Descubra Seus Pontos Fortes. Vem com um link, inclusive, para você fazer o teste, né? O teste mais simples, mas é um teste que dá acesso aos seus 5 primeiros talentos. São 34 na sequência, mas ele já abre para você os 5. Então, é uma dica também para você conhecer mais profundamente, inclusive, a metodologia. Mas sai daqui já
entendendo o que você faz bem e potencializando isso, dando mais foco nisso. Você já vai ver um resultado muito legal. Muito bom, é bem isso, né? Ficou para mim essa mensagem no final. É bom ser bom, né, Rodrigo? É muito Então, bom. vamos aproveitar. É bom ser bom. É muito Muito bom. legal. Quem está ouvindo nas plataformas de podcast, compartilha também com a sua equipe, com seus colegas, por quanto mais pessoas estiverem se apropriando dessa nova cultura, desse novo jeito de olhar, melhor que a gente consegue ampliar nossos resultados. Quem está no YouTube já consegue visualizar também o livro que o Rodrigo mostrou, então pode se inscrever também no canal Líderes do Novo Mundo no YouTube, e assim a gente vai criando essa cultura também de ampliar as nossas forças juntos e construir o mundo que a gente acredita. Obrigada, Rodrigo. Foi um prazer, Shirley. Muito legal estar com vocês. Um grande abraço, turma. E cada vez mais vamos focando nos nossos pontos fortes, que além de tudo é muito divertido e dá muito resultado. Vamos juntos. Você acabou de ouvir mais um podcast Líderes de um Novo Mundo. Para saber mais, acesse shirleyortiz.com.br.